Oi, Juan, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Juan, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Legal, perfeito. Tô Tá falando me- aqui pro pessoal, a gente, tô te ouvindo também, Juan. Pessoal, qualquer coisa de errado aí com a live, que vocês não estejam ouvindo a gente, dá um toque, né? Se a conexão ficar ruim, vou pedir a colaboração de vocês, mas até que parece que tá tudo bem. sim. Também vou pedir para vocês participarem, convida o pessoal, envia o convite aí, porque o tema de hoje é super legal, é teatro musical, é uma coisa que o Juan manja bastante e ele vai colaborar muito na live de hoje. A gente estudou junto, né, Juan? A gente fez Fego Camargo com a mesma professora de canto lírico, depois em tempos diferentes, em turmas diferentes, depois a gente foi fazer canto contemporâneo em São Paulo juntos, e aí depois disso a gente vem se embrenhando aí em umas ideias, nos projetos, né, Juan? Vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal, tá bom? Oi, galera, eu sou Juan Matheus, eu sou professor de canto há um pouco mais de 15 anos já, e eu trabalho justamente com pop e teatro musical, né, que são as duas especialidades. Inclusive, tenho músicas autorais gravadas, Fascínio lançado já, que é uma das minhas músicas, Barroco é outra das minhas músicas lançadas também, inclusive Barroco é um single bem famoso que eu tenho, assim, na minha carreira, e eu estou muito orgulhoso de dizer que agora, dia 1º de julho, eu vou lançar o meu álbum, né, com algumas músicas autorais, Olha só, que assim, legal, Facine e Barroco junto, né? bacana. Nesse pacote de músicas aí. E eu trabalhava antes da pandemia, a gente deu uma parada, mas eu trabalhava muito, muito com teatro musical. Né? Eu fiz a produção de Grease, fiz a produção de um musical autoral que a gente fez, que era uma paródia de Hércules, Hércules o Feio. A gente fez a produção da Bela e a Fera também, que foi uma grande produção. Depois a gente refez o Hércules, o Feio, que era a paródia, né? E daí veio a pandemia, a gente precisou dar uma parada e agora a gente está voltando. Mas o meu foco de estudo no canto como professor de turma, né, sempre foi teatro musical. Eu sempre me encantei demais por teatro musical. Eu fiz ópera durante um tempo, então foi desde da ópera que eu comecei a me encantar pela música teatral ou pelo teatro musicado, né? E a gente começou a fazer, então a partir daí a gente foi migrando para o teatro musical com turmas de alunos, né? Com os alunos individuais, eu Ba trabalho bastante pop. Com os alunos de turma, trabalho bastante teatro musical. Eu estou no meu último ano de pedagogia. Quando a gente conversou da última vez, eu estava no início, né? Foi lá em 2020. sim, Então, eu estou no meu último ano sim, de pedagogia e pretendo voltar para a filosofia também, como tinha comentado. É, e a pedagogia ela tem me dado ainda mais base para tratar de aulas. Né? Mês que vem também, ferramentas, né? sim, mês que vem também vou lançar um curso chamado Como Dar Aula, que é um curso voltado para qualquer professor, não professor de canto, mas qualquer professor que queira se aventurar na arte de ensinar. É um curso que traz Bacana. bastante coisas, bastante questões teóricos de pedagogia, né? Bastante princípios pedagógicos, para que a pessoa possa dar aula com mais segurança e não facilidade, eu diria, porque dar aula não é fácil, mas com um pouco mais de base, né? Um pouco mais de conteúdo. Então, acho que é isso. Essa Até, é a por, apresentação. até porque cada ser humano é único, né, Juan? Então, essa forma aí de tratar cada ser em aula é muito subjetivo, cada experiência de cada aluno é única, né? Sim, sim. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver para levar o conhecimento, né, mais ferramentas até para a gente de aprendizado na própria área que a gente atua né? Isso Sim. é muito importante. Eu percebo como isso foi bacana para mim, assim, quando eu me embrenhei de fato, eu assumi a posição também como professora, educadora vocal, né? O quanto isso é enriquecedor, o quanto a gente cresce enquanto professor, enquanto profissional, enquanto cantor, né? Uma coisa é você estar estudando, outra coisa é você entender a dificuldade do outro, usar das ferramentas da pedagogia, nesse caso, no nosso caso, vocal, e isso daí transforma a nossa voz, transforma o nosso conhecimento, né? Mas obrigada pelas informações aí, seja muito bem-vindo, Juan. Obrigada por aceitar o convite aí no meio do nosso rolezinho aí, da nossa Uhum. live, a galera vai entender o que está acontecendo. Então, explica para as pessoas, Juan, né? Vamos começar aí explicando o porquê do nosso tema da live de hoje ser teatro musical. Então, eu separei algumas perguntinhas aqui, que são perguntinhas chaves para as pessoas entenderem melhor o que é, né, o teatro musical. Então, vamos começar assim, tá? Explica para as pessoas aí, de forma bem bacana, simples, o que é teatro musical. Bem, teatro musical é uma produção para teatro, né? Ou ela pode também ser para cinema, ou ela pode ser para televisão. Ela é uma produção para teatro, cinema ou televisão, que utiliza do estilo popular de música para contar uma história através do entrecorte entre música e diálogos, né? Ou para apresentar artistas, assim. A gente tem muito isso hoje em São Paulo. Às vezes ocorre um musical, né? Como teve o Wicked, por exemplo, e daí as artistas principais, né? Que é a Fabi Bang e a Mira Ruiz, elas fazem um show delas. A gente chama esse show de show musical, né? Ele conta uma história, Legal. apesar de não ter diálogo, mas ele conta uma história através da letra das músicas. Então, é como se fosse um concerto, né? Então, na ópera a gente tem isso também, né? A gente tem a ópera, Sim,
que é o teatro, e a gente tem o concerto operístico, que são as áreas juntas para formar... Dentro da ópera. Então assim, isso também é teatro musical, quando você tem os artistas se apresentando, tá? Mas, comumente, é a produção para teatro, para cinema e para televisão, que une diálogo com música para contar uma história. É isso que é teatro musical. Bacana. Eu ia perguntar, né, a próxima pergunta seria em torno do que seria a definição de teatro musical, né, então acho que você já falou bastante coisa, quer agregar algo, né, se você pudesse definir, né, o que é teatro musical, quer fazer alguma colocaçãozinha? Eu acho que a definição de teatro musical é que tem que ser popular. Certo. Quando a gente fala que tem que ser popular, tem que ser acessível para as pessoas. As pessoas têm que conseguir se identificar com aquilo, com aquele tema que elas estão assistindo, né? Isso é muito importante. Sim, isso é. A gente vai falar um pouco... Porque, olha... desculpa, pode falar. Não, eu te cortei, mas assim, é só uma colocaçãozinha, porque eu acho isso muito importante. O meu início de estudo, assim, acadêmico mesmo, né, relacionado ao canto, à música, foi no conservatório. Eu já tinha estudado canto popular fora do conservatório, e eu fui para o conservatório e tive contato com o canto lírico, né? E eu ouvia de muitas pessoas, não gosto de canto lírico, não gosto de árias, não gosto de ópera, né? As pessoas não sentem tanta proximidade, né? Eu acho que o teatro musical, ele acaba acolhendo um pouquinho mais, né? Que aqui a nossa temática hoje não seria relacionada à ópera, né? Mas eu acho que o teatro musical, ele acaba se aproximando um pouco mais por ser popular, né? Porque a música erudita, ela ficou muito tempo afastada da gente, aí a gente teria que abrir uma janela para um diálogo do porquê que a música erudita, o canto lírico, ele foi afastado, tem outros fatores históricos no meio disso, né? Mas aí vem o teatro musical, que já é mais popular, que é contemporâneo, né? E aí ele vem se aproximando um pouco mais do público do que a ópera, né? Concorda com isso? Sim, sim. Então, ele vem se aproximando mais do público do que a ópera, porque a ópera, ela trabalha necessariamente a técnica, né? A técnica, como que a gente pode dizer? Aquela técnica mais forte, né? Que você precisa de uma voz mais forte, que você precisa de uma voz mais projetada. Então, consequentemente, você precisa treinar mais a sua musculatura para que ela fique mais forte, para você conseguir fazer isso, né? E o fato de conseguir fazer isso, para quem faz ópera, é o cerne. Você não vai assistir uma ópera por causa da história, necessariamente. Você vai para ver se o cantor canta do jeito que ele precisa cantar, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes, a gente está lá pelo cantor também, né? No caso do teatro musical, a gente não tem isso, né? Porque no teatro musical a gente tem duas coisas, né? Que é, no caso, o artista. Então, às vezes, a pessoa vai pelo artista. Por isso que no Brasil eles usam bastante artistas famosos, não só no Brasil, mas na Broadway também. Usa muita gente famosa nos teatros musicais para poder atrair público. Então, a gente vai pelo carisma do artista. E a segunda coisa, que é a principal, a gente vai pela história. Então, se eu não me identificar com a história, eu não vou assistir. Existem vários tipos de teatro musical. Então, cada pessoa assiste os teatros que gosta, né? Tem gente que gosta de Disney, tem gente que gosta de um teatro um pouco mais político, mais politizado, assim. Então, a gente tem essas características, né? Então, a gente pode escolher. Acho que é legal porque o canto lírico, ele deixa a gente muito travado, muito engessado para escolher, né? O canto de teatro musical, ele deixa a gente mais livre para escolher. Sim, só um adendozinho, mas isso daí no decorrer também, é claro que serão esclarecidos, né? Não significa que você não precisa de técnica vocal para fazer um teatro musical. Isso aí a gente vai conversar no meio do caminho, né? Quando ele fala que a gente vai numa ópera para ver um cantor lírico, ou que a gente vai ver como é que tá a técnica dele e tal, não significa que o cantor de teatro musical, aliás, né? Quando você vai ver algumas entrevistas, tem vários cursos por aí de teatro musical, e os próprios atores, dançarinos, cantores, né? Que a gente vai conversar sobre isso no decorrer também, eles falam como é difícil conseguir um papel, né? Que as pessoas querem ser solista no teatro musical. Então, quem vai conseguir aquele papel? Ele vai ter que reunir alguns elementos, e esses elementos a gente também vai abordar aqui, né? Inclusive, a nível de curiosidade... Pode fazer uma... Não, pode falar. Claro. O Derek Thompson, que é um jornalista, autor de um livro chamado Hitmakers, Como Nascem as Tendências, ele diz que para você desconstruir alguma coisa, você precisa primeiro saber todas as regras dessa coisa. Então, eu acho que o teatro musical, nesse sentido, assim como a arte contemporânea, é ainda mais difícil de fazer tecnicamente, porque você tem que conhecer previamente as técnicas para poder desconstruir. Então, é nesse sentido, né? É como um confeiteiro, por exemplo, que a confeitaria não faz bolo salgado, certo? A gente faz doces na confeitaria. Mas existe a exceção, por exemplo, que é o bolo de caramelo salgado. Só que para você conseguir fazer o bolo de caramelo salgado, você tem que saber as regras de como fazer o doce. Se você não souber as regras do doce, você não faz o salgado. Então, sim, exatamente. O bolo vai ficar salgado, né? E não vai atender aquele objetivo. Então, é mais ou menos nesse sentido aí o canto do teatro musical. Sim, traçando um paralelo aí explicando de forma bem lúdica, né? Essa daqui é para os curiosos, tá? Vou mandar uma perguntinha aí para os curiosos.
se você puder resumir para a gente a história, né? Qual é a história do teatro musical? Qual é a origem, né? Onde deu a origem do teatro, de quando data o teatro musical? O teatro musical ele surge nos Estados Unidos, né? A partir de 1790, os Estados Unidos começam a fazer produções independentes a colônia, no caso, né? Estados Unidos começa a fazer uma produção independente dos europeus ingleses. E eles começam a fazer óperas independentes, começam a fazer outras peças independentes, e daí ele tem origem, o teatro musical, em Nova York, né? Com os minstrel shows, que eram shows eram pessoas brancas que pintavam o rosto de negro para falar sobre a vida dos negros, e geralmente eles tiravam sarro, faziam sátiras e tudo mais. Os brancos pintavam o rosto de negro justamente porque os negros não podiam estar dentro do teatro, né? O teatro não é lugar, mas o teatro como teatro musical, no caso, né? Eles Sim. não podiam estar lá dentro, eles não podiam se misturar. Então, assim que aconteceu o início do teatro musical, eu vou explicar mais ou menos já sobre 3 vertentes, mas eu gostaria de falar que isso aconteceu também na ópera, né? Esse tipo de preconceito. Só que foi com as mulheres. Na ópera Exatamente. e no teatro musical, o início do teatro musical foi com os negros, né? Os negros sempre foram muito massacrados, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo inteiro, principalmente no Brasil. E a gente tem essa mesma história novamente se repetindo da ópera no teatro musical com outro tipo, né, Alguns séculos à frente, de novo, alguns séculos né? A história, e revisionismo aí histórico. o que acontece é que entre 1870 e 1920, a gente tem 3 divisões nos Estados Unidos de shows musicais, vamos dizer assim. A gente tem a ópera, que era para classe alta e média alta. A gente tem os minstrel shows e alguns melodramas que eram para classe média. E a gente tem os burlesques, ou que no Brasil a gente chamava de teatro de revista, na época mais ou menos de 20 ali, né? Onde a classe baixa, os homens de baixa classe, da classe operária, no caso, né? De baixa classe econômica, eles vão nesses burlesques e lá tem shows de variedade com mulheres em trajes menores. Assim. Isso dá origem, inclusive, às casas de striptease nos Estados Unidos, ali mais ou menos na década de 20, né? 1920. A gente tem o teatro de revista no Brasil, inclusive tem uma novela, agora a novela das 6, que mostra essa realidade do teatro de revista, a classe alta, principalmente ali de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, eles consideravam as atrizes de teatro de revista como se fossem prostitutas. Elas não eram bem vistas pelo público da alta burguesia e da classe alta brasileira, né? Então, assim, é muito difícil, foi muito difícil, tanto do teatro de revista quanto para os burlesques, para as mulheres serem vistas de uma forma que não fosse sensualizada, mas de uma forma como se fossem atrizes, de fato. Sim. Né? Então, foi um caminho muito árduo, assim. E daí a gente tinha essas 3 divisões. Aí, o que acontece? Como a gente tinha essas 3 divisões, a família inteira não conseguia participar. A família, principalmente da classe operária, não conseguia participar de alguns shows musicais, porque no caso os burlesques eram para maiores de idade, né? Por causa dos temas e tudo mais, e dos trajes que as mulheres usavam. Então, como as famílias não podiam participar, resolveu-se meio que misturar um pouco de cada coisa, um pouco de cada estilo, desse que eu citei, ou seja, misturar um pouco de ópera, né? Misturar um pouco de música popular, da rua, que era mais operária, da classe operária, e misturar um pouco de jazz, que era uma coisa mais classe média nos Estados Unidos. Misturou-se essas 3 coisas e formou-se o que a gente chama de opereta. Então, a opereta é como se fosse um parente da ópera, mas é um parente popular da ópera. Né? Ela tem uma voz um pouco operística, mas ela não tem projeção de voz. Ela tem uma música um pouco mais popular, mas ao mesmo tempo é uma música um pouco burguesa. Então, você consegue ver isso, por exemplo, numa opereta chamada Porgy and Bess. A música é muito bem feita no sentido de ser difícil, de difícil compreensão. Ela não era tão próxima assim do público. E essa opção fez com que as famílias pudessem ir aos teatros. Então nasce o teatro musical, que é a união dessas 3 classes de shows musicais, certo? É uma coisa muito importante de falar que os minstrel shows, eles eram uma espécie de... Eles são importantes na história do teatro musical, porque eles eram uma espécie de musical já mesmo montado. Eram esquetes faladas que se misturavam com músicas nos entrecortes. Então era esquete, música, esquete, música, esquete, música. E isso já vem fazendo o corpo, já vem formando o corpo do teatro musical, certo? Porgy and Bess, em 1920, com a sua estreia, ele então permite que os negros entrem dentro do teatro para atuar. Né? A maioria dos personagens de Porgy and Bess, se não todos, são negros.
porque eles falam, a musical, essa opereta, no caso, né, que é um teatro musical mais antigo, ela fala sobre a vida dos negros em Nova York. Então, precisava ter negros no elenco, tá? Aí, quando os negros entram de volta. Acaba surgindo de uma necessidade do próprio teatro ali, essa entrada, é isso? Né? Exatamente. Quando as Entendi. de opereta foram desenvolvidas, nessa época, a partir de 1920, a gente tem o que a gente chama de belting antigo. O belting é uma vertente do classicismo, no canto erudito, né? O classicismo lá de Mozart, né? Da flauta mágica, por exemplo, a Rainha da Noite, quando ela faz aquelas notas muito agudas, aquilo geralmente, naquela época, a gente não tinha músicas daquele jeito, com uma extensão tão grande. E daí Mozart dá um passo para isso, e com esse passo precisou-se, então, antropologicamente, que as pessoas buscassem por novas técnicas para fazer aquilo que o compositor escreveu, né? E quando eles fazem isso, eles começam a gerar o que a gente chama de bel canto, que mais para frente vira belting na opereta dos Estados Unidos. Tá? A transformação aí da técnica, levando em consideração toda a transformação, né, o contexto social, a transformação da música e da arte, né? Isso é interessantíssimo. E como você não grita, né? Você não fala gritando com as pessoas. Então, no teatro musical, eles reduziram o volume da voz, eles reduziram a projeção, justamente para não parecer um grito, justamente para parecer uma fala, para que a história fosse contada de uma forma como se você estivesse conversando com o seu público, né? E as técnicas de bel canto, elas, apesar de, em Mozart, por exemplo, a gente ter a projeção, no canto lírico a gente ter a projeção, a gente consegue usar essas técnicas de uma forma a projetar menos, de uma forma a ter menos volume. Tanto que a maioria dessas técnicas hoje formam a indústria do pop americano, ou a indústria do pop coreano também, ao redor do mundo inteiro, né? Nos anos da Grande... Desculpa, pode falar. Não, segue. Segue que tá interessante. Nos anos da Grande Depressão nos Estados Unidos, né, o teatro musical ele entrou como uma forma de alavanca econômica para o país, porque as pessoas, durante o período da Segunda Guerra Mundial ali, né, que se segue, elas iam assistir para entreter um pouco o peso psicológico da guerra. Então, as pessoas iam muito aos teatros, né? Em 1950, quando começa a era de ouro do teatro musical, justamente 10 anos antes da ascensão do rock and roll, né? E ali, em todo esse contexto de Segunda Guerra Mundial ali que vai vir, né? Desculpa. Todo esse contexto de Segunda Guerra Mundial ali que vai vir e continua, e as pessoas indo a teatros, a gente tem, então, uma ascensão maior desse teatro musical, através do belting antigo, que a gente tinha falado. E a gente pode pensar, inclusive, nos filmes da Disney antigo que usam esses mesmos mecanismos ali, né? Se não me engano, Branca de Neve é de 1940. Se não me engano, é 40. E você consegue ver a diferença da voz, né? Você assiste Alice no País das Maravilhas, por exemplo, você vai ver a diferença da voz. As flores cantando, é uma voz um pouco mais antiga, você consegue perceber. Esse era o belting antigo, né? Esse era o tipo de música que a gente usava nas operetas, tá? No fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, então surgem os musical plays, que são musicais mais centrados na história. E por que eles eram centrados na história? Porque a maioria das pessoas que eram os artistas principais, eles geralmente não cantavam, como em My Fair Lady, por exemplo, o primeiro ator lá que fez o Sr. Higgs, ele era um ator, né? Ele não era um cantor, então a música precisava ser mais fácil para ele, e a história podia ser um pouco mais complexa. Então, a partir dessa ideia de trazer atores famosos para dentro do teatro musical, é que surgem então os musical plays, com a história mais presente do que a música. E com isso de história mais presente do que a música, a gente tem então a introdução da política dentro do teatro, da filosofia dentro do teatro, da crítica à religião dentro do teatro, né? Então, assim, a gente vê... Passam a ser mais pertinentes essa ideia, né? Na verdade, essa ideia, ela não tinha, né? De todo. Mas ela praticamente não existia, né? Principalmente para os Estados Unidos, que nunca foi um país efetivamente de esquerda, né? Os Estados Unidos, ele é um país de direita e centro, no máximo centro-direita ali, todos os políticos dele. Então, assim, a crítica à política não é muito comum nos Estados Unidos, sabe? Não é uma coisa que se faz. Sim, e a gente também tem que observar todo o contexto de evolução da história, de quando começou, o quão conservador era na época que tudo isso começou e a transformação, né? A luta, porque a arte, ela tem muito disso, né? No teatro musical não ia ser diferente, né? Essa luta política e filosófica que a arte carrega consigo, né? Então a gente tem que entender todo o contexto histórico de cada fase, toda essa transformação, né? E aí nesse período que você falou
falou, entra mais efetivamente, né, essa questão filosófica, essa questão política, né, vai abrindo mais espaço, né? E eu acho que a gente também tem que levar em consideração, acho não, tenho certeza que a gente tem que levar em consideração, que a gente vai falando, e a nossa cabeça está no Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que isso tudo aconteceu nos Estados Unidos, isso não acontece no Brasil. Então, se não acontece nessa época no Brasil, acontece com o contexto de lá, que é o que eu falei. É muito mais difícil para um artista americano se posicionar à esquerda, porque o país inteiro está à direita, entendeu? Do espectro político. Sim. Então, assim, os artistas da Broadway nessa época de 1970, eles surgem, por exemplo, com peças como a do Andrew Lloyd, que é o Jesus Cristo Superstar, o Cabaré, a Anne que fala de uma menina órfã, né? Chicago, que fala de assassinato, Pippin, que fala também de uma crítica política, né? The Rock Horror Story, por exemplo, The Rock Horror Show, é difícil falar o nome desse musical, The Rock Horror Show, que é um musical um pouco mais numa levada de terror, e atualmente é um musical que foi para São Paulo, que eu não consegui assistir, mas gostaria muito, eu não sei se está em cartaz ainda, que é o Sweeney Todd, que é a história de um... Sweeney Todd, que é a história de um cabeleireiro ali, né? É um cabeleireiro, né? Cabeleireiro, barbeiro, né? Assassino. Então, assim... Assassino. Tem até um filme, né, do Sweeney Todd, que é com Johnny Depp e aquela mulher, aquela atriz sensacional. É maravilhoso. Esqueci o nome. Isso surge mais ou menos ali na década de 70, né? Todos esses musicais que contam sobre política, que criticam religião, que critica posicionamentos políticos também, critica coisas na sociedade, e que mostram um pouco mais de terror. Isso acontece ali em 70, porque durante a Guerra Mundial as pessoas queriam musicais mais leves, elas não queriam musicais de terror. Esses musicais ficaram guardados para depois do período de guerra, né? Não se colocava, então, esse horror no teatro musical, e por causa disso, em 70 também surgem os revivals, que a gente fala, né? Que são os musicais antigos que foram refeitos. Esses musicais antigos que foram refeitos, eles foram refeitos justamente porque eles eram mais leves. E a temática agora tinha que ser um pouco mais pesada, para o público poder ir e engajar nessa peça, né? Então, surgem os revivals nessa época, né? E nessa mesma época, os revivals, eles recebiam mais investimento justamente porque já eram peças conhecidas, né? Era uma espécie de surpresa familiar, né? Então, assim, inclusive no mesmo livro Hitmakers, do Derek Thompson, ele fala que surpresas familiares é aquilo que gera as tendências. Porque as pessoas, elas querem algo novo, mas elas também têm medo do algo novo. Então, elas querem algo conhecido dentro de algo novo. Os revivals são... Zona de conforto, né? Elas querem ser surpreendidas. Elas querem dentro da sua zona. Dentro da sua zona de conforto, exatamente. Zona de conforto, Então, interessante. Quando a gente vê, por exemplo, algumas músicas, né? Eu não vou conseguir dar o exemplo agora de músicas de pop, mas se você for ver a maioria dos pops de hoje, vou dar um exemplo aqui da Miley Cyrus, por exemplo, que ela tem feito. Miley Cyrus tem pegado músicas antigas e regravado, e as músicas novas que ela tem gravado tem uma pegada de anos 80. Por que ela faz isso? Ela faz isso não é para atrair um público, necessariamente. Ela pode acabar atraindo um público dos anos 80, mas não é necessariamente para isso. Ela faz isso para que as pessoas, quando ouçam a partir de uma ideia assim, nossa, eu acho que eu já ouvi isso. E quando você acha que já ouviu algo, a tendência disso virar um hit é muito maior. É muito grande. Você acaba acolhendo com mais facilidade, né? Sim. É igual aquela música Blinding Lights, agora esqueci a banda, mas que parece The Police, né? É idêntico. Se você for ouvir aquela música... É maravilhosa essa música. Ele tem uma técnica muito semelhante em alguns momentos ao Michael Jackson, né? O timbre dele, ele em alguns momentos visita técnicas que fazem a gente lembrar o Michael Jackson. Então isso daí talvez explique um pouquinho mais disso que você falou, né? Também. A música vai visitar uma técnica que ele foi super inteligente, aliás, né? Capcioso. Eu vou visitar a técnica logo de quem, né? A estética vocal ali lembra muito em algumas músicas, e essa música é uma delas. Tem um aluno meu que estuda essa música aí, eu conheci através dele, aliás. É o drivezinho, inclusive, né? Que ele vem... Nasceru! Esse drivezinho é muito Michael Jacksoniano, assim, né? Vou ver. Então, legal. Voltando à nossa história, né? A gente estava nos anos 70. Quando a gente passa para os anos 80 e 90, a gente tem, então... A gente vê o surgimento de megas musicais europeus, né? Mega musicais europeus, que são o Fantasma da Ópera, Les Misérables, esses musicais que retomam um pouco da técnica da ópera antiga, né? A gente não pode chamar eles de opereta, porque eles não nascem no tempo das operetas. Mas sim, eles são uma opereta, eles estão fazendo essa questão da surpresa familiar também. Eles são musicais novos, com cara de revival, entende? Musicais novos, sim. revival,
parecem com coisas já feitas antigamente, né? Então o mundo assim vai evoluindo. Também eu tenho os pop opera. Um adendo, né? Um adendo só nessa. A história dos períodos, né? A transformação dos períodos, né? Dentro da arte, da música, né? Quando a gente sai ali do barroco, os períodos vão trocando, período clássico, enfim, é sempre assim, um período troca, ele vai querer fazer algo completamente diferente, e aí o próximo que vem ele vai querer revisitar o que já foi visto, trazendo novos elementos, né? É sempre assim, um vai tentar quebrar, bater de frente com aquele que estava e causar uma estranheza, uma novidade, e o próximo, né, o conseguinte, ele vai trazer de novo aqueles elementos já conhecidos, né, com certas novidades, né? Interessante, a história da evolução da arte é meio assim. Eu gosto muito de estudar história, né, junto com arte, porque a gente acaba vendo que o ser humano vai fazendo um ciclo, né? É como se fosse um cachorro ao redor do rabo, assim, ó. Um ponto, assim. É muito interessante. Ele vai e volta, ele sai, dá 360 e volta, é interessantíssimo, né? Mas... Nos anos 80 e 90, eu também tenho, voltando para a nossa cronologia aqui, né? Cronologia dos fatos da evolução aí. Nos anos 80 e 90 também eu tenho o surgimento de pop operas, né? Que a gente chama, que são os musicais, tipo, inspirados em filmes e desenhos animados. Como os musicais da Disney, por exemplo, A Bela e a Fera surge nesse período, né? Que eram filmes, né? Primeiramente livros, né? Depois filmes, e daí eles viram musicais na Broadway, tá? Nesta época, a técnica de belting antigo já estava estabelecida. Técnica de belting antigo. Então, a gente vê muita produção da Disney em cinema, por exemplo, como A Bela e a Fera, como eu falei, Aladdin, e aí vai, né? Todos esses filmes musicais, que também não deixam de ser musicais, como eu disse lá no início. Todos eles com a técnica de belting antiga estabelecida. Você pode ver que, por exemplo, a voz da Bela e a Fera é muito melhor do que a voz da Alice no País das Maravilhas, que é muito melhor do que a voz da Branca de Neve. Então, houve uma evolução técnica do belting. Tá bom? A partir dos anos 90, então, os teatros musicais vão acabar fazendo um movimento contrário. Que o teatro musical, ao invés de ser um filme que vai para um teatro musical, apenas isso, né? A gente tem também a questão do musical virando um filme. Que é o caso do Wicked, por exemplo. O Wicked ele é composto durante o período dos anos 90, estreado em 2003. E o Wicked é um livro que vira um musical e agora está virando filme. Né? Já era para ter estreado. Que desde lá de 2020, quando a gente fez a outra live, já era para ter estreado, mas não estreou. Já era para ter estreado. Pandemia e os seus resquícios aí, né? Exato. Aí, nessa época aí dos anos 2000, a gente vai migrando do belting antigo para o belting contemporâneo. Inclusive que teve um marketing muito expansivo, porque a maioria dos professores fala que trabalha com belting contemporâneo, né? Eu dou aula de belting, eu não sei o que é do belting, enfim, não são todos que sabem o que realmente é. Mas teve um marketing muito grande em cima disso, que a produção da Broadway ficou cada vez maior, assim, as pessoas começaram a conhecer cada vez mais, né? Justamente por causa da produção da Disney nos anos 90, 2000 até 2010 ali, que foi muito forte com filmes musicais, né? O Frozen é um deles, eu não sei de quando é Frozen, o Frozen 1, né? Eu não sei de quando que é o ano, mas também não tenho certeza. O Frozen foi para Broadway também. Então ele é um filme que virou um musical, inclusive um musical muito lindo, assim. E a partir de 2000 a gente tem então as grandes produções, investindo naquilo que é, adivinha? Familiar, naquilo que parece familiar. Com exceção aí, ó, só para curiosidade aí da galera, Frozen 1 tá datando aqui de 2013. Então, é próximo ali, né, da época ali de 2010, que é o fim, mais ou menos. Isso. Porque, assim, se ele foi lançado em 2013, a história provavelmente já vinha de uns 5 anos antes ali. Sim. Eles fazem uma produção bem antecipada, né, das coisas, principalmente do roteiro. Então, assim, com exceção dos musicais off-Broadway, que a gente chama, inclusive Falabella faz muito deles, como o musical da Hebe, do Chaves, o Marrom, que vai estrear agora, que são musicais que não estão na indústria, né? Tanto que eles não vão para o Teatro Renault, que é o principal teatro de musical da América Latina, né, que fica em São Paulo. Eles não vão para o Renault, porque são produções muito pequenas, e o Renault é um teatro de musical para grandes produções da Broadway. Atualmente a gente tem a Família Addams lá, né? Que inclusive era um filme que também virou teatro musical, né? Com exceção desses off-Broadways, a gente tem 4 características que definem projetos novos que vão entrar para a indústria do teatro musical. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de teatro grande. Eles têm 4 características. Então, os projetos novos, eles precisam ter um orçamento reduzido. Você pode ver isso, por exemplo, eu fui assistir o Wicked, né? Fui assistir até mesmo o Fantasma da Ópera, a versão Revival no Brasil, e a gente vê que as produções, a gente que conhece cenário, né, construção de cenário e construção de figurino,
a gente vê assim que tipo o Wicked foi um boom nos figurinos, mas o cenário completamente reduzido. É basicamente um cenário só que vai se modificando durante a peça. Os Três Miseráveis, a mesma coisa. Eles usam um cenário só que vai se modificando durante a peça. Geralmente eles fazem isso para reduzir o orçamento. Reduzir o orçamento, isso que eu ia perguntar, a função é essa? É só de redução de orçamento mesmo, né? Que, na verdade, tecnologia para você fazer uma coisa boom, tem. Quando eles lançaram Frozen na Broadway, quando eles lançaram Frozen, lá em meados de 2020, se não me engano, foi, assim, boom, sabe? Muito espetacular, assim, um investimento absurdo. Mas... Eu vi alguns vídeos do Frozen, assim, sensacional, porque tem toda aquela questão de castelo de gelo, de escadas e das magias, assim. Isso. É a coisa mais linda que tem, né? Eu vi alguns vídeos. Daqui a alguns anos, quando eles forem fazer um revival do Frozen, eles vão reduzir cenário. Vão reduzir cenário. Eles só fizeram um cenário muito expansivo porque era uma estreia bombástica, né? É o filme mais famoso da Disney de todos os tempos, desde que a Disney se fundou como empresa, né? Então, eles fizeram isso, mas provavelmente se ele vier para o Brasil, por exemplo, vai ter um orçamento reduzido. Muito provavelmente. De cenário, de tudo. Por isso que não veio até agora. E é por isso que eles não refizeram o Wicked também, porque é muito caro. São musicais. E até porque, assim, o Frozen teve o filme lá em meados de 2013, e aí, pelo que você colocou, estreou na Broadway em 2020, o musical. Então, assim, logo a gente encarou a pandemia, né? Então, a gente ainda não teve a oportunidade deles desembarcarem aqui, né? Então, quem sabe, né? A Fabi Bang já pediu várias vezes, né? Porque ela quer ser Ana e ela quer que a Mira Ruiz seja como que é o nome da outra? Elsa. Elsa. Ela quer... Duas sensacionais, né? Ela quer que as duas... Tipo, ela já pediu que se o Frozen vier pro Brasil, as duas precisam estar no elenco. E é óbvio que eu vou assistir, né? Porque eu adoro as duas. Elas são sensacionais. Primeiro, então, eles têm que ter um projeto reduzido em orçamento. Segundo, eles geralmente são revivals. Ou seja, coisas que já foram feitas antes. E a gente pode considerar revival como Frozen, por exemplo. Porque o filme foi estreado. E daí eles fizeram um musical do filme. Quando você faz isso, você está fazendo um revival, concorda comigo? Porque já é uma história conhecida. Isso garante bilheteria, né? Por isso que eles fazem isso. E eles conseguem daí reduzir a bilheteria, porque eles garantem que as pessoas vão ao teatro, né? Mesmo que não ia, a Disney lucrou demais com o teatro do Frozen na Broadway. Eles também fazem musicais de filmes, como eu já falei, e desenhos animados. Então essa é uma terceira exigência, que seja de filme, desenho animado ou de livro muito conhecido, por exemplo, um musical do Harry Potter. E tem musical para tudo. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas tem um musical na Broadway do Homem-Aranha, por exemplo. Sabe? Olha só. Interessantíssimo. A Marvel tá começando a investir em teatro musical. A Marvel e a DC, elas estão começando a investir em teatro musical sobre super-heróis. Então já Isso daí vai ficar interessante, hein? Eu sei que aí, primeiro, aquela superprodução, né? Tem que ser aquela superprodução, porque super-herói, né? Pensa. Sorte que a gente tem tecnologia para isso. E é uma espécie de revival também, né? E o quarto tipo de musical que geralmente entra para a indústria é o musical de Junkbox, que são... por que eu deixei ele por último, né? Os musicais de Então você aqui está falando dos tipos de teatro musicais que são produzidos hoje. Que são produzidos para a indústria, né? Eu tenho os Para a indústria hoje. Isso, eu tenho os off-Broadway, por exemplo. Atualmente, se você pudesse listar os tipos de teatro musicais que são feitos, nós podemos dividir em quatro. Isso? Que são características que trazem musicais de baixo orçamento, né? São características que trazem ele para dentro da indústria. Musicais de baixo orçamento, revivals, musicais inspirados em filmes e desenhos animados. Revivals são musicais que já foram feitos, né? E musicais de Junkbox, que são as histórias montadas em músicas, através de músicas já conhecidas. Por exemplo, Mamma Mia é um deles. Mamma Mia é um musical que usa a música do ABBA, a banda ABBA, para contar a história. Entende? Então são músicas que as pessoas não conhecem. E daí por que eu deixei a Junkbox por último? Porque a gente está fazendo essa live, na verdade, eu não sei se eu falo agora, mas enfim, a gente está fazendo essa live para a gente fazer um workshop no mês que vem, né? A gente vai falar disso no final. Anúncio de um workshop, a gente vai falar isso no final. E musicais, geralmente, eles são Junkbox. São musicais mais fáceis de serem montados e apelativamente para o público. Ele vende... Só fazendo um apanhadão geral, já que você deu spoiler aí,
que a gente vai ter um workshop, né? E a gente vai falar dos elementos, vou pedir para você falar dos elementos do teatro musical e que vão compor o nosso workshop. Okay. E aí estou falando para o pessoal aqui sobre o estudo, né? O quão importante é estudar, porque essa live, né? A gente falando de, olha, o quão rico é o teatro musical, né? Quão rico foi e é a ópera, né? E quão rico é o teatro musical. Você não estuda, para você participar, você não é só cantor, né? Você atua. Na época da ópera, você já precisava entender de atuação, já precisava atuar. E hoje, na era, né, do teatro musical, cada vez mais, né, pertinente, nos dias de hoje, até mais que ópera, né? Porque, como você disse no início da live, ele é popular, né? Ele é mais popular, é muito mais fácil de acolher a gente, de acolher a nossa cultura, né? Porque você vem de filmes, vem de livros, né? O que é muito mais acessível do que a própria música clássica, a música erudita, né? Infelizmente, a música clássica, o canto lírico, eles são sensacionais, mas em algum momento da live você falou sobre a dificuldade de execução. A gente vê muito isso no estudo da música, da história da música, né? A dificuldade da execução separava um pouco as pessoas do estudo e a dificuldade da execução que acabava tornando a música, né, essa arte um pouco mais difícil do próprio entendimento. Então, as pessoas acabam precisando de coisas mais próximas da sua realidade, né, no meio do caminho. Você falou disso de novo, né, que é aquilo que elas já conhecem. Então, aquilo que a gente conhece é muito mais fácil da gente acolher, né. Então, aí voltando, né, nessa questão, só para finalizar o que eu estava falando para a galera aí do estudo, né, o teatro musical, ele vai acabar trazendo alguns elementos e não é só né, não é só música, não é só atuar, não é só dançar. Então, vou pedir até para você falar um pouquinho sobre isso e o quão importante é o estudo, né? Então, já entrando com um pezinho aí no nosso workshop, né? Que vai ser um workshop riquíssimo, preparando a gente aí para projetos futuros, né, Juan? Sim. O que o teatro musical combina, né, Juan? Quais são as características do teatro musical, o que ele combina, né? Quais são os elementos que compõem ele, tá? Eu não sei nem se deu tempo de você finalizar, quer fazer mais alguma colocação, ou a gente já pode entrar nesse, né? Sim, eu acho que deu, né? Que a gente falou do musical Junkbox. Chegamos aí no Junkbox, e nos anos 2020. Chegou nos anos Estamos aí em 2020, 2022. A gente, eu acho que é isso, né? A gente foi de uma história desde 1790 até 2020. E depois teve 2 anos de pandemia, né? Ou seja, não teve nada. Um hiato aí, né? Um hiato aí de arte, né? Um hiato artístico, e agora a gente está voltando. Eu acredito que o musical, só respondendo a sua pergunta agora, né? O que ele combina? O teatro musical combina dança, canto e teatro, e atuação, né? Então, ele combina técnicas de canto para belting contemporâneo, que é diferente, inclusive, até na própria antropofisiologia vocal, que a gente estudou, né, Emily, eu e você, Sim. A gente tem certas dificuldades de definir algumas coisas do canto para teatro musical. Porque ele seria o quê? Ele seria um warning voice, por exemplo? Ele é um warning voice? Sim, tem... Ou Sim, ele teria... é uma coisa mais leve? Fala. Assim, o que me aproximaria mais, ele vai cair na casa aí dos crooners e dos horn voices, né? Mescladinho aí com horns, né? Com horn voices. Mas eu acho que a maior dificuldade para mim, que enquanto estudante enquanto pesquisador vocal... O Belter, os Belters, né, o professor da técnica Belting, ele vai falar mais de borda densa, né? Eu acho que você, antes mesmo da antropologia vocal, já falava um pouco sobre borda densa. E aí a gente entra no campo da antropofisiologia vocal, a gente começa já a falar de voz ativa, de prega ativa, né? Então, assim, é a ciência evoluindo, né? As ciências vocais evoluindo, a pedagogia vocal evoluindo, mas ao mesmo tempo, né, essas coisas estão conectadas. Por exemplo, é uma coisa que a galera da antropofisiologia não gosta de colocar o pé, mas pro nosso entendimento e pro nosso bem até, porque a gente dá aula para pessoas que querem saber do canto lírico e querem saber do popular, né? Então, assim, quando você está lá estudando o canto contemporâneo, eles não vamos falar de canto lírico aqui, mas o próprio canto lírico, ele pode ser considerado, né, definido, mas com todo o respeito histórico, né, como um esquema vocal, né? Um esquema vocal, na sua maioria das vezes, por verticalização, de prega vocal passiva, porque os professores de canto lírico pedem ali bastante relaxamento laríngeo, então a borda não vai estar densa ou a prega não vai estar ativa, né? E, então, são prega passiva, apesar de alguns momentos a gente acabar ativando a prega por fluxo de ar, né? E, então, o esquema vocal, que não vai ser de trato vocal circunflexo, ele vai ser um horn, ele entraria na casa dos horns por verticalização, porque daí no canto lírico você tem que ampliar bastante o seu espaço vertical, enfim, né? Tema aí bem complexo para um outro dia, que dá pano para manga pra caramba, mas é legal que você falou do belting. O que seria o belting, né? Ele seria um crooner, ele é um horn, então assim, ele vai acabar sendo um esquema vocal também, né?
Mas aí ele vai trazer muito elemento aí para a discussão, né? Essa pergunta eu fiz para um professor de belting, né? Quando eu comecei a ficar curiosa, entender ali um pouquinho, né, um pouco mais ali da questão da pregativa, né? Essas diferenças que no canto lírico a gente não estudava, essas manobras laríngeas que o próprio belting tem, que o teatro musical, né? O cantor do teatro musical tem, que no canto lírico não tinha, que é importante, né? A gente saber separar isso daí. Eu perguntei para um professor de belting, então, borda, né? Essa borda densa, borda não densa, pregativa, prega passiva dele. Né? O caminho é esse, mas aí os termos, aí vai mudar, né, Rua? Como a gente falou no início, você falou de canto lírico, e muito provavelmente a história do teatro musical nos dias atuais, ele vai acabar vindo inevitavelmente da história da ópera, né? Não, porque a ópera ali foi o primeiro teatro musical, né? Ela só não tinha esse nome, mas ela foi um teatro musical, não tinha dança, né? Não as primeiras, né? Hoje em dia já mudou um pouco isso também dentro da própria ópera, né? Mas lá atrás foi a primeira expressão de teatro musical com outro nome, né? E aí, com toda a sua evolução, a gente chega no teatro musical hoje, né? Então, pode falar, as ciências evoluindo aí dentro do próprio campo artístico, né? No campo da arte, no campo da música, né? No campo da atuação, da dança. Eu nunca gostei, na verdade, da expressão borda densa, sabe? Não gostava. Eu nunca gostei. Para definir, né, o pregativa, ou borda não densa, para definir prega passiva. Eu não entendia muito bem o que era. Eu fui entender depois de estudar o canto contemporâneo mesmo, porque eu tentava entender, e não é qualquer professor que tem tão esclarecido o que seria essa borda densa. Muitas vezes tem professores bons que executam bem, mas com a clareza de explicar o que seria, não foi tão fácil de entender. Eu fui entender depois, fui tirar minhas conclusões depois. Eu gosto de pensar no canto para teatro musical como prega semiativa. Certo, ele não vai ter aquela firmeza total. A gente tem um problema muito grande, por quê? Porque tem gente que não vai defender isso. E daí varia de canto para canto. Por exemplo, eu não gosto, isso é algo particular, eu não gosto de cantores de teatro musicais que são muito horneados, que têm a voz muito horneada. Eu não gosto. Eu não, muito estridente. Eu não digo cantores de teatro musical que tenham que fazer o Pinóquio do Shrek, por exemplo. O Pinóquio do Shrek é uma voz horneada. Eu estou falando de cantar... Let it go, let it go. Eu não gosto disso, entendeu? E isso, obviamente, empreende uma prega vocal bem ativa, né? Porque se você faz o horneamento, você está fechando estruturas. Ao fechar estruturas, você aumenta a pressão e isso vem como rebote na sua prega vocal. Então, você está fazendo com que sua prega vocal fique bem ativa. Eu não gosto de pensar no canto para teatro musical dessa forma. Inclusive, eu não gosto das vozes que são assim, né? Porque elas remetem muito ao belting antigo. Por exemplo, a Christine Chenoweth é uma cantora ótima, ela é maravilhosa, né? Mas ela remete um pouco ao belting antigo. Eu gosto de ir mais caminhando na direção da Celine Dion, sabe? Se for uma voz bem horneada, eu prefiro caminhar na direção da Celine Dion, sabe? Pra frente, assim. Não pra trás. Certo. Não uma voz que tende a ficar um pouco mais velha, envelhecida, assim. Sim, porque seria correto, já que essa é a sua área, seria correto afirmar, ele não vai ser tão engessado quanto o canto lírico acabou sendo, porque o canto lírico, muito fluxo de ar, né, bastante espaço, ele acaba engessando um pouco o esquema, né, e já o belting, ele já não é tão engessado assim, mas ele acaba ficando traçando ali, ele não sai muito daquela zona, né, ele fica ali naquela zona, ele vai ter que ter uma zona, a voz do belter, a voz do teatro musical, ele vai ficar sempre ali numa zona conhecida. É correto afirmar isso? A voz para teatro musical... Ou hoje em dia não, a voz do teatro musical já admite uns drives vocais, não, né? Depende do teatro musical. Você pega Rent, por exemplo, você vai ter drive. Você pega Grease, você vai ter drive, por exemplo. Mas eu acredito que o que ele admita são drives muito mais pontuais. Então... um momento de tensão ali, né, sei lá, tem um momento... Um grito. Entendeu? E isso acaba sendo mais difícil até do que o canto comum, assim, para rock. Porque no rock, apesar de você ter os pontuais também, você é um pouco mais livre, né? Você pode fazer drives em locais onde não tem, se você quiser. No teatro musical você não pode. Porque os pontos de drive, geralmente eles são os pontos de tensão da história da música. Eles estão falando algo que condizem com o drive que eles estão fazendo. Então, é porque é a mesma coisa, por exemplo, de eu começar a falar um texto e nesse texto ter pontos de ápice onde eu fico, por exemplo, nervoso. Nesses pontos de ápice onde eu fico nervoso, obviamente eu vou... A minha voz ela vai ter que condizer com aquilo, né? A minha voz ela vai ter que condizer com aquilo. Então é exatamente por isso que a gente chega no segundo ponto, porque eu falei um pouco de voz, mas a gente chega no segundo ponto, que é o teatro, necessariamente, a atuação. Não existe canto de teatro musical sem atuação. Não existe. Inexiste canto de teatro musical sem atuação. Por quê? Porque o texto tem que estar muito bem compreendido na sua cabeça e no seu corpo, para que você exerça na sua voz aquilo que o texto fala para exercer, aquilo que o texto diz.
Correto. Outra coisa importante também é que a atuação vocal para canto, para o teatro em si, do teatro musical, as partes de diálogo, elas são uma continuação do canto, assim como o canto é uma continuação do diálogo. Então eles vão cruzando um com o outro, como se fossem aquelas bolinhas que cruzam os campos. Eles vão cruzando um com o outro. Então, por exemplo, se eu canto sentimentos são, aquela voz envelhecida, na hora que eu for falar, eu também vou falar com uma voz envelhecida. Para eu cantar fáceis de mudar, ele tem que ter a mesma voz, né? A minha atuação. Então, assim, nesse sentido, essa é a primeira coisa, na verdade, que a gente estuda. Antes mesmo da gente estudar canto, a gente estuda o texto. E a gente faz uma pesquisa do personagem. Quem é o meu personagem, né? Como vai ser a voz do meu personagem? Porque o que mais importa no canto, no teatro musical, é a voz, né? A voz tanto para falar quanto para cantar. Teatro musical, por exemplo, você vai ter uma personagem que é criança, né? Como vai ser aquela voz? Como vai ser a construção daquela voz? Construção daquele personagem e qual é a voz que aquele personagem vai levar, né? Começa falando... Então, tudo isso é técnica, né? Tudo isso é estudo de voz, estudo de técnica, né? Inclusive, o roteiro para teatro musical, ele é bem mais detalhado do que um roteiro para filme normal ou para um teatro normal, porque ele tem mais pontos de dinâmica, que a gente chama, né? Que são os pontos onde você vai falar, eu quero a voz desse jeito, eu quero a voz daquele jeito. Os meus roteiros para teatro musical, eles são muito completos. A pessoa está falando uma coisa, eu coloco entre parênteses, eu quero que você fale assim. A pessoa está falando outra coisa, eu quero que você fale assado. Entendeu? De uma forma ou de outra. Essa fala é desse jeito, né? Então é nesse sentido. Legal. Agora, a respeito dos tópicos do workshop, né, que a gente vai trabalhar, vai ser o seguinte. O primeiro tópico é a necessidade do equilíbrio. Nesse tópico, a gente vai falar sobre o controle dos sistemas de pressurização específicos para o teatro musical. É necessariamente o que eu falei sobre essa tal da prega semiativa. Esse conceito que eu tenho, eu vou trazer, né? Aí eu tenho o timbre Broadway. Neste tópico, a gente vai falar sobre os encaixes musculares, as formas tímbricas, inclusive, que eu gosto muito de trabalhar, e as fonoarticulações necessárias para alcançar o timbre do teatro musical Broadway, que é um timbre muito específico. O terceiro tópico seria o fortalecimento muscular. Neste tópico, a gente vai falar sobre os pontos de ativação do apoio que permitirão a interação entre o canto e a dança. Então, assim, os dois primeiros falam muito sobre atuação e canto. Os dois últimos, eles vão falar sobre dança junto, porque daí eu adiciono mais coisa. Geralmente, quando a gente fala de apoio, quando a gente vai fazer drives, a gente tem um apoio até que bem consistente, assim, para poder fazer drives. E quando eu falo de apoio, eu estou falando de todos os pontos de apoio possível, não só o apoio abdominal. A gente tem pontos de apoio. No canto, a gente é muito, eu costumo dizer que a gente é muito conservador nesse sentido de apoio, né? Muito mais do que na dança, por exemplo. Na dança. Alguns professores falam, não, o meu apoio é esse, o meu apoio é aquele, o meu apoio é tal, o meu apoio é em tal lugar, o meu apoio... E, na verdade, não existe o meu apoio, né? Existem apoios. Na dança, a gente aprende que são infinitos pontos de apoio para a movimentação. Como a prega vocal também é uma espécie, ela gera uma espécie de movimentação, então também existem infinitos pontos de apoio, não é só um apoio em um só lugar, entendeu? E eu quero falar muito sobre isso, porque assim, você cantar apenas, mesmo que com drive, você faz uma espécie de apoio ou apoios diferentes do que quando você canta e dança. São coisas diferentes, né? São exigências corpóreas diferentes. Então, os pontos de apoio, eles são diferentes também. Entendeu? Sim. E daí o quarto conceito seria o quarto tópico seria o conceito de performance, né? Nesse tópico, a gente vai falar sobre como colocar as três artes, a dança, o teatro e o canto, em harmonia, quando a gente for executar uma peça de teatro musical, né? Uma área de teatro musical ou uma peça de teatro musical. Então, nosso workshop falará sobre isso. Terá algumas partes práticas lá para a gente poder cantar um pouquinho. Sim, hoje a gente quis dar essa pincelada boa para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Quem assistiu a live aí também pode divulgar aí o nosso encontro de hoje. E a gente vai passar aqui um final de semana, né, um domingo. Em breve a gente já vai liberar a arte aí com a data, né? E os procedimentos para que vocês possam participar desse workshop, né? Esse workshop vai ser muito importante para os projetos futuros aí, para você entender melhor, né? Que aqui na internet, via Instagram, só ouvindo, né? Gera curiosidade, mas pode gerar interesse, mas também vai gerar dúvidas. Agora o workshop, onde estaremos reunidos, e não só de forma teórica, né? Mas fazendo aplicações práticas para que cada um entenda como funciona, né? E é importante deixar aqui bem claro, né, Juan?
que os nossos convidados para esse workshop podem ser pessoas que já são da arte num contexto geral, né, que já são musicistas ou que já são cantores. Pessoas que já estudam dança ou que já são dançarinos, atores ou que estudam teatro, mas para entusiastas e curiosos também. É importante saber que a gente vai acolher todos os interessados aí nesse workshop aí em teatro musical, né, até porque é uma coisa nova, não tem aqui em Pinda, até é difícil achar na região, né? Eu pesquisei um pouco para ver e vi bastante curso ali. Aí, Dinara, você vai fazer com a gente aí. A Dinara falou show, já está convidada pro workshop aí, quem mais estiver assistindo com a gente aí a live, né? Vai convidando o pessoal, porque esse workshop, ele tá riquíssimo aí, né? Exato. Quer fazer mais alguma colocação? Né? Vamos deixar aí pro workshop. Quer fazer, quais são as suas considerações finais aí? Tem alguma outra coisa que você acha, alguma informação que ficou faltando do teatro? Eu acho que, né, no contexto geral foi bastante esclarecedor, né, Juan? Trouxe bastante elemento curioso aí pra gente. Eu acho assim, a pessoa não pode ter medo, né? O tempo que a gente tem para produção de um musical, geralmente é curtíssimo, assim. A gente tem entre 4 e 5 meses. A produção de um teatro mesmo, né? Que não é o caso do nosso workshop. O nosso workshop é um workshop. Mas ele já é como se fosse um passo que a pessoa dá, sabe? Mesmo que esse passo seja no escuro, que a pessoa não saiba o que ela tem por esperar, eu vou finalizar, na verdade, com uma frase de Derek Thompson, que ele diz que ele dá o conceito de fluência, disfluência e momentos arras. Ele fala que a sina do ser humano é fazer com que existam momentos de disfluências que culminem através de várias fluências em momentos arras. O que seria uma disfluência? Disfluência é algo que eu não sei. Fluência é algo que eu aprendo. E momento arra é exatamente o que a onomatopeia fala. Arra é o momento que eu descubro. Né? Então, descoberta. A sina do ser humano é não entender coisas e caminhar ao entendimento dessas coisas. Se a gente não faz isso, a gente morre, né? A gente fica depressivo e quer morrer. Que é quando a vida perde o sentido. O sentido perde o sentido. É você não saber sempre em busca. descobrir coisas. Essa busca. Faz muito sentido. Então, assim, essa busca é o que dá sentido, né? Eu pretendo, em outros eventos, esse próximo não vai dar, mas em outros eventos que a gente fizer de teatro musical, eu pretendo trazer ex-alunos de teatros musicais meus, que já fizeram espetáculos comigo, para eles contarem o quanto o teatro musical mudou a vida deles, entende? Porque o teatro musical muda vidas. Eu vou falar uma coisa. Para você aqui agora, vou fazer um comentário contigo. Eu assim, envolvida com a arte, né? Acho que eu comentei com o pessoal um pouquinho antes de você entrar na live. Eu sempre me mantive muito íntima em todos os momentos que eu pude, né? Às vezes um pouco mais, hora um pouco menos. Então, assim, eu já estudei teatro na adolescência, já fiz dança, né? Olha só que loucura, né? Em algum momento eu estudei dança do ventre, em outro momento eu estava estudando pole, morro de vontade de voltar para o polidense, pra você ver, uma coisa mais movimenta o corpo, né? E musicista, né? Trabalho com a voz, trabalho com canto, mas eu nunca estudei teatro musical. Então vai ser uma novidade para mim e eu vou estar junto com vocês, como aluna, como estudante. É claro que eu vou estar lá. Claro que eu vou estar lá, ora aprendendo, ora dando uma forcinha ali para os nossos alunos que estarão com a gente, né? Os alunos que puderem estar com a gente, puxar um pouquinho mais a orelha dos meus. Vou deixar para você fazer isso. Eu acho assim, eu queria trazê-los, né, para falar como o teatro musical mudou a vida deles, porque o teatro musical muda vidas. E por que muda vidas? Porque o teatro musical é em si uma disfluência. Ele é um caminho que você não sabe, e mesmo que você já saiba, toda vez que você pega um personagem novo, é um desafio enorme para você colocar isso em prática. Mas quando você chega no resultado final, você olha para todo o seu processo e você fala, nossa, como valeu a pena. Você brigou, você ficou desanimado de fazer aula em alguns momentos, você teve momentos em que você achou difícil decorar o roteiro, outros momentos que você achou difícil entrar na música, no tempo da música, certo? Que você achou difícil afinar, mas quando chega no fim, você fala, nossa, como valeu a pena. Porque vale a pena. É uma construção pessoal, entendeu? Ele não é Sim. Ele não é algo apenas que você está apresentando, mas é algo que você está construindo em você. Sim. Então, numa escala um pouquinho menor, né, dessa questão do teatro musical, mas não menos importante, né, eu abri a live falando desse período que a gente passou aí, né, não deixou de ser um período tortuoso, é um período de trevas, a gente sofreu bastante com a pandemia, sofremos aí com algumas coisas, e eu abri a live falando, né, eu acho que a gente pode encerrar também dessa forma,
falando sobre o quanto, né, o que nos move, o quão libertador é o conhecimento e o quão libertador é a arte, né? Isso eu falava muito para os alunos. Por que eu falei numa escala menor? A gente aqui na escola faz anualmente eventos, né, apresentações com os alunos, e muitas vezes tem aluno que quer fugir, não quer participar, não quero tocar. A gente faz práticas de banda, prática em conjunto, faz as músicas de câmara ali com os alunos de violino, de viola, de piano, do canto lírico, e com os alunos, com a galera do popular, a gente monta a banda, e tem muito aluno que quer fugir, e muitas vezes o aluno está indo bem no curso, no instrumento que ele toca, ou na voz, e ele quer fugir. Já peguei alunos assim, de entrarem ali na coxia para esperar, para se apresentar, e nos bastidores falar, tô indo embora, eu não vou, morrendo de medo, de vergonha, eu tô passando mal, eu tô suando. Eu falo, calma, você não tem ideia da hora que você subir naquele palco, da transformação que isso vai gerar em você. Fica calma, enfrenta, você chegou aqui, você tá indo bem, a pessoa sobe no palco, e uma música, duas músicas, passa tão rápido, Juan. E aí quando ela sai, ela olha para mim assim, com aquela cara, me abraça e fala, meu, passou muito rápido, eu quero de novo. Quando é o próximo, né? É que a gente tem mania né, opa, aquilo que a gente não conhece ou que a gente nunca fez, a gente manter uma certa distância, um certo bloqueio com aquilo, né? Mas é transformador. Eu só vim fazer esse comentário, a sua fala de como o teatro musical muda vidas, porque realmente é transformador, né? Você entra uma pessoa e sai outra. E muda a vida do professor e do aluno, né? E não existe aprendizado, como Paulo Freire falava, e não existe aprendizado onde o aluno não ensine e o professor não... Professor. A gente percorreu esse caminho aí na live falando sobre isso também, né? Uhum. É isso aí, bacana. Olha, Juan, eu só tenho a agradecer, né? Eu achei que foi super, super bacana aí essa nossa conversa. Aliás, você deu um puta de um aulão, né? Um baita aulão, um baita show, queria agradecer. Né? Só dizer para a galera aí que a gente tem esperado esse workshop, dos cursos que a gente tem construído a partir dessa nossa conversa de hoje, a partir do workshop, tem muita novidade, muita coisa bacana, coisa que a gente não tem aqui na cidade de Pinda, até na região é difícil de encontrar, né? E até difícil de encontrar profissionais, assim, com conhecimento. Então, queria agradecer a sua presença aqui hoje, tá bom? E deixar em aberto aí para a galera que quiser depois colocar ali nos nossos comentários ali, que a gente vai deixar a live salva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar lá. Também queria agradecer muito quem ficou com a gente até o final. Se quiserem, pode divulgar essa live. Se vocês souberem de alguém que tem interesse, pessoas que são, né, encantadas com a arte, que sejam dançarinos, atores, atrizes, musicistas, cantores, ou apenas entusiastas e apaixonados, ou alguém que queira conhecer alguma coisa diferente, estudar alguma coisa diferente, vem que a gente vai ter lugar para todo mundo, né, Juan? A gente vai acolher todo mundo e vai transformar a vida dessas pessoas com a ferramenta da arte, do estudo e do conhecimento, né, Juan? Então, já vou deixando aqui o meu agradecimento para você, para todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. E aí, vou abrir a palavra aí para você finalizar com o que você quiser. Da forma como você quiser. Eu gostaria de falar primeiramente, né, para a galera me seguir aí nas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams. O primeiro é @professorjuanmateus, que é o meu Instagram de professor. E o segundo é @juanmateusoficial, com 2 Fs, que é o meu Instagram de artista. Lá estão as minhas músicas e tudo mais, e lá também você pode acompanhar a estreia de Eco. Mês que vem agora vou estar lançando o curso, como eu falei, como dar aula, então todo mundo que for professor ou tiver algum parente professor, algum amigo professor, divulga, vai ser um curso de Hotmart bem pequenininho, e vai ser bem barato também por ser pequeno, e é muito conteúdo legal a respeito de pedagogia e como o professor pode melhorar, né, cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais a sua metodologia enquanto estiver dando aula de qualquer coisa que seja. E dizer para vocês meu muito obrigado. Eu amo estar voltando agora a fazer trabalhos com teatro musical. Eu fiquei durante muito tempo, durante a pandemia, fazendo coisas de teatro musical, mas com as minhas músicas, né? As minhas músicas, elas trabalham com alter ego, então eu tenho um trabalho de teatro musical com as minhas músicas, necessariamente, para o lançamento do meu álbum. Vocês podem ver que no Instagram do artista é tudo muito teatral. Eu trabalho as coisas muito teatrais, assim, as fotos, os logos, enfim. Mas agora estar voltando para o público, com o público, né, presencialmente, com as pessoas, eu acho que vai ser uma experiência ainda mais enriquecedora do que foi no passado. Eu quero agradecer muito a Glória, agradecer muito a oportunidade que a Emily está abrindo para a gente, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho e essa parceria que a gente quer fazer lá desde 2019, né? Pois é, minha gente, pandemia. Faz tempo que a gente delibera sobre isso, né, Juan? Mas cá estamos nós, né? Exato. A oportunidade. Vamos aproveitá-la. Quero agradecer demais. Então é isso. Beijo para vocês todos. Imagina, um beijo. Um abraço aí para você, Juan, toda a família. Um abraço para todos que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada.
Galera, divulguem essa live aí pro pessoal. Em breve o nosso workshop, em breve o nosso curso. Um carinho especial a todos vocês que ficaram até agora. Vou marcar o Juan no finalzinho lá, os seus 2 perfis, para que a galera possa seguir você também, tá bom? Obrigado. Beijo, beijo. Tenha um bom restinho de domingo aí para todos vocês.